Bom dia, terceiro ano. Vamos iniciar hoje mais uma aula de matemática, dia 9 de março, certo? E para a aula de hoje a gente vai abrir o livro aí na página 57 para que a gente possa iniciar com a explicação do conteúdo. Tabelas de dupla entrada e gráficos. Vocês já sabem o que é tabela e vocês também já sabem o que é gráfico, não é isso? Vocês estudaram no segundo ano tabela e estudaram também gráficos. Agora a gente vai estudar sobre tabelas de dupla entrada, certo? Ou seja, vai acrescentar mais uma coisa no que vocês já sabem que é sobre tabelas. Então, vamos para a troca de ideia. A escola em que Janaína estuda promoveu um campeonato de futebol de salão feminino. Veja os times que estão na final desse campeonato. Então, está aqui os dois times na final do campeonato, certo? Janaína foi a jogadora que fez mais gols para o time vermelho. E para o time azul, quem fez mais gols foi Gabriela. Veja na tabela da página seguinte quantos gols as meninas marcaram em cada partida desse campeonato, antes da partida final. Então vamos lá, na página 58 agora. Nós vamos analisar a quantidade de pontos, que cada uma fez. Nós temos aí na página 58 essa tabela, que é a tabela de dupla entrada. Então, apresento a vocês a tabela de dupla entrada. Nós temos como título da tabela gols marcados. Nós temos o primeiro item, a primeira coluna indicando as partidas. E a segunda coluna nós temos a quantidade de gols. Só que nós temos aí a quantidade de gols dividida em mais duas, que são Janaína e Gabriela. Ou seja, em uma coluna, que seria a quantidade de gols, a gente dividiu para duas colunas, entendeu? Então, o que quer dizer a tabela de dupla entrada, tal? A tabela de dupla entrada, ela vai deixar a tabela mais sucinta, ou seja, mais específica. Poderia ser só a quantidade de gols, mas quem fez os gols? Então, a tabela de dupla entrada, ela vai ser mais explicativa, a quantidade de gols, e aí ela vai dizer quem foram os jogadores que fizeram os gols, Janaína e Gabriela, para poder vir as informações. Agora, observe as informações dessa tabela representada em um gráfico de colunas duplas. Justamente, na primeira partida, nós temos Janaína de azul e Gabriela do time vermelho. Então, representado. Então, na primeira partida, nós vamos ter aí duas colunas. Na segunda partida, tem duas colunas. Uma indica Janaína e a outra Gabriela. Na linha vertical, nós vamos ter as quantidades de gols. E na linha horizontal, nós vamos ter a quantidade de partidas. De acordo com as informações da tabela e do gráfico, nós vamos poder observar que na primeira partida, Janaína marcou um gol a mais do que Gabriela, não é isso? Por quê? Porque Janaína marcou 4 e Gabriela marcou 3. Na segunda partida, Gabriela e Janaína marcaram a mesma quantidade de gols. A gente pode ver que todas marcaram 3 gols. A gente vê que elas estão tocando a mesma linha. Na terceira partida, Gabriela marcou 2 gols a mais que a Janaína. Então, 2 gols a mais. Porque está passando. Janaína marcou 2 e Gabriela marcou 4. Na quarta partida, Janaína marcou 1 gol a mais do que Gabriela. Gabriela marcou 2 e Janaína marcou 3. No total, Janaína e Gabriela marcaram a mesma quantidade de gols. Agora a gente vai aí para a página 59, resolvermos a atividade juntas, certo? Então vamos lá, na primeira questão. O campeonato de futebol feminino contou com uma participação de 7 times. O time amarelo, o time vermelho, rosa, azul, laranja, verde e branco. Veja na tabela a seguir a quantidade de gols marcados por esses times nas 4 rodadas antes da partida final. Então, nós temos como título gols marcados, nós temos um time e temos uma tabela de dupla entrada, que as rodadas elas foram divididas em 4 colunas, primeira, segunda, terceira e quarta. E aí, cada um. Agora a letra A.
Preencha a tabela com o total de gols marcados em cada rodada. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar quantos gols foram feitos na primeira rodada, coloca aqui embaixo no total. Quantos gols foram na segunda, quantos na terceira e quantos na quarta, certo? Então, pausa o vídeo, faz a somatória, depois dá play pra gente continuar. Pode pausar. Pronto, meninas e meninos, vocês fizeram aí, certo? O cálculo, agora a gente vai responder a letra B. Que time marcou um gol nas duas primeiras rodadas? Então, vamos olhar. Na primeira rodada, quem marcou um gol foi o verde e o branco. Na segunda rodada, quem marcou um gol foi o verde. Então, quem marcou gol foi o verde. Ele marcou um gol na primeira e um gol na segunda. Então, vocês vão colocar aí na letra B, que foi o time verde. Na letra C, pergunta quais os times que não marcaram gols na primeira rodada. Então, quem foram os times que não marcaram gol? Foi o rosa e o laranja. Então, você vai colocar que foram os times rosas e laranja, certo? Aí, vamos para a página 60. Na página 60, nós temos aí a continuação da pergunta da questão anterior. Em que rodada foram marcadas menos gols? Então, a gente vai analisar lá no gráfico e vamos ver que foi na primeira rodada. Na primeira rodada foi marcado menos gols. Na letra E, quais times marcaram 4 gols na terceira rodada? Então, vocês voltam para o gráfico, olha lá, qual foi o time que marcou 4 gols? Foi o time azul e o verde, isso, muito bem. Aí, vocês vão completar, certo? E vamos para a segunda questão. Bruna e Carla são as goleiras do time que estão na final do campeonato de futebol. Observe na tabela a quantidade de defesas que cada uma fez durante o campeonato. O título desse gráfico, dessa tabela e do gráfico é defesas realizadas. Nós temos a quantidade de partidas, quantidade de defesas dividido entre Bruna e Carla. Agora, escolha uma cor para indicar as defesas feitas por Bruna e outra cor para as defesas feitas por Carlos, ou seja, vocês vão escolher aí 2 lápis de cores. Represente no gráfico a seguir as informações dessa tabela, usando colunas duplas para representar a defesa de cada partida. Então, vamos lá. A palavra primeira, ela não pinta o primeiro quadradinho. Por que ela não vai pintar o primeiro quadradinho? Porque a palavra primeira, ela só tá começando, ó, a partir do segundo e vai até o terceiro, certo? Então, vocês vão pintar esses 2 quadradinhos. Vamos supor, Bruna, eu escolhi vermelho. Então, a quantidade de despesas que Bruna teve aí na primeira rodada, certo? Na primeira partida. Então, Bruna teve 10 defesas. Então, eu vou vir pintando aqui, ó. Cuidado para não errar. Até o número 10. Ok? Agora, Carla, ela teve 9 na primeira. Na primeira rodada, na primeira partida, a Carla teve 9. Então, eu vou vir e vou pintar aqui, ó, até o 9, certo? Pulo uma coluna e venho para onde inicia o nome segunda. Então, pula uma que é para vocês poderem conseguir definir. Então, na segunda rodada, Bruna só fez 5. Então, vocês vão ver onde é que toca aqui o 5 e vão pintar descendo, né, até tocar o nome segunda rodada. E Carla fez 8. Então, vocês vêm aqui no 8 e pinta até embaixo. Vocês observaram que eu deixei um espaço vazio, pintei, deixei outro espaço vazio para poder pintar, pois vocês vão fazer também desse jeito. Aí, eu vou deixar vocês concluírem, certo? Pausa o vídeo e conclui aí o gráfico. Pronto, vocês concluíram o gráfico, certo? Agora a gente pode dar continuidade. E aí, para informações,
Vamos lá, na agenda. A agenda de hoje é a página 61 e a letra A e B da página 62. Tia, é para fazer a página 62 toda? Não, é só a letra A e B. O restante você não faz, ok? É só a página 61. Aí a página 61 é a página completa e a página 62 é só a letra A e B, certo? A gente encerra a nossa aula aqui e voltamos quinta-feira, dia 11, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre tabelas e gráficos.